Tudo bom? É muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês. Nesse tempo difícil do coronavírus, que todos estão com tanto medo, tão preocupados, né? Eu fiquei pensando, pedindo para Deus, porque eu gostaria muito de poder fazer parte do time de frente de hospitais, ser uma enfermeira ou médico, poder ajudar as pessoas nesse momento. Mas eu não sou enfermeira, não sou médica, mas eu queria ajudar. Mas também eu não posso ter contato com pessoas, porque eu faço parte da lista de risco, porque eu tenho asma. Então eu pedi para Deus para me mostrar como é que eu poderia ajudar nesse momento. E tem essa pregação que eu preguei alguns anos atrás, e que eu tenho aprendido muito, e que Deus me ensinou muito, tem me ensinado muito através dela. E eu gostaria de compartilhar com vocês. E espero que essa pregação está me ajudando a superar as dificuldades desse tempo. E, sinceramente, coração, eu espero que também ela possa ajudar você a superar as dificuldades do momento. Vou falar com você a passagem do filho pródigo. Todos conhecem. Está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Eu não vou ler, porque senão vai demorar muito. E eu quero fazer esse vídeo o menor possível. Eu vou só resumir a história para quem não conhece. A história do filho pródigo conta a história de um homem que tinha uma fazenda e tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou até ele e pediu: pai, me dá a metade da minha herança. Eu quero a minha parte e eu vou embora. Ele pegou a parte dele, o pai dividiu em 2 partes, deu a dele, ele pegou a parte dele e foi embora para outro país. E lá ele viveu a vida como ele queria, com muitas festas, bebidas, mulheres, do jeito que ele queria viver, ele viveu. E o filho mais velho ficou em casa, ajudando, apoiando o pai, trabalhando, cuidando, ajudando a cuidar da fazenda. Ele ficou em casa. E o filho, no outro país, de repente, deu uma escassez muito grande no país. E o filho perdeu tudo, né, com as festas, ele perdeu. E com o dinheiro dele, todos os amigos deles e as mulheres se foram também. Ele ficou pobre, sozinho e com fome. E com a escassez que tinha lá, não tinha trabalho. Ele só conseguia o trabalho para cuidar de porcos. E lá cuidando dos porcos, ele sentia até vontade de comer da comida dos porcos, porque ninguém lhe dava de comer naquela fazenda. Então, quando ele estava lá, ele lembrou da fazenda, ele teve memória, lembrou das memórias que ele tinha criado, que tinha se desenvolvido na vida dele, da casa do pai dele. E na casa do pai dele tinha justiça, amor e carinho. E ele falou assim: se eu voltar para casa, me arrepender e pedir perdão para o meu pai, eu tenho certeza que o meu pai vai me aceitar e vai me deixar. E vou pedir para ele deixar eu ser um servo na casa dele. E eu tenho certeza que ele vai me aceitar como servo. E eu vou poder trabalhar. E o meu pai vai me tratar com dignidade. Porque ele sabia quem o pai dele era. Ele tinha essa certeza que o pai dele agiria dessa forma. Então ele foi. E quando ele voltou e que ele pediu perdão pro pai dele, o pai dele abraçou, beijou ele, não queria nem ouvir muito bem. A única coisa que o pai dele queria era que colocasse uma capa nele, colocasse um anel no dedo dele, que era anel de família, e uma sandália no pé dele, e que matassem um bezerro para comemorarem a volta e convidassem os amigos e comemorassem o retorno do filho. Quando o outro filho chegou, que estava no meio da festa, ele perguntou o que estava acontecendo, e os empregados da casa contou para ele. E ele ficou muito triste. E o pai dele foi lá fora e chamou ele para entrar, pediu para ele entrar e ele não quis entrar. Ele falou assim: eu sempre trabalhei como escravo para você e você nunca me deu um bezerro para que eu pudesse matar e comer com os meus amigos. O pai dele falou assim: mas tudo que eu tenho é seu, meu filho. O seu irmão
estava perdido, foi encontrado, ele estava morto, está vivo. Nós precisamos comemorar o retorno dele. Essa é a história. E eu gostaria de estudar essa história com vocês. O que Deus tem falado ao meu coração sobre essa história. Nós temos 3 personagens nessa história. E apesar deles serem parentes, eles têm atitudes muito diferentes diante da vida. E nós vamos estudar um por um. Primeiro, vamos começar com o filho mais velho. Eu costumava pensar nele como sendo um bom filho. Afinal, ele ficou com o pai, era obediente, estava sempre lá, ajudando, apoiando o pai. Então eu pensava assim, e é comum ouvir as pessoas dizerem que pensam também da mesma forma sobre ele. Mas acontece que o que acontece é que nós vemos a aparência, mas Deus vê por dentro, ele vê bem fundo, ele vê o nosso coração. Para Deus, o que realmente importa é o nosso coração, é a motivação dentro do nosso coração. E apesar de ser um bom filho, nós podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida que o filho mais velho, ele não tinha um coração no lugar certo. Ele não fazia as coisas e não vivia sua vida com a motivação correta no coração. Ele não sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho do dono da fazenda. Mas na realidade, ele não sabia o real significado de ser filho. E por causa disso, ele não conseguia entender o propósito dele e não conseguia viver uma vida plena em todos os aspectos. Ele tinha problema de identidade. Ele tinha privilégio na casa do pai e não sabia disso. Essa é a razão pela qual ele reagiu contra a festa de comemoração do irmão mais novo que o pai havia oferecido para ele quando ele voltou para casa. Ele exigiu do pai a mesma recompensa, que ele desse para ele o mesmo que ele deu para o irmão dele. Ele questionou o pai dele. No verso 29, ele fala: olha, todos esses anos eu tenho sido escravizado nessa casa, trabalhado como escravo, tenho obedecido às suas ordens. E, no entanto, você nunca me deu nenhum bezerrinho para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. Foi assim que ele descreveu o tempo que passou com o pai. Foram anos de escravidão. Ele se colocou nessa posição, na posição de servo. Ele não entendia seu propósito, ele não sabia da sua identidade. Isso acontece porque ele não tinha um coração no lugar certo. Ele era arrogante, ele achava que ele merecia a festa mais do que o irmão dele. Ele era um homem com uma mente de servo e não um coração de servo. Por isso que ele se colocou, por causa da mente dele, ser uma mente de servo, ele se colocou no lugar, num lugar de escravidão, numa posição de escravidão. A palavra de Deus fala que nós precisamos ter as nossas mentes transformadas. Assim nós poderíamos entender quem nós somos no reino de Deus. É no que isso significa, a responsabilidade que isso traz para nós de sermos filhos de Deus, o nosso Criador. Vamos tentar entender um pouco. Vamos ver qual que é a diferença entre servo e filho. Bom, vamos trazer para os nossos dias atuais. Hoje em dia não falamos servos, né? Hoje em dia nós falamos funcionários. O funcionário, ele trabalha duro para o sucesso da empresa, mas ele também espera recompensa. Ele espera algo de volta. Ele não faz isso de graça. Ele sabe, ele quer ou um salário bom, ele quer aumento salarial, ele quer promoção, ele quer bônus, ele quer algo em troca. E
E o filho é diferente. O filho trabalha duro, ele faz tudo para ver a empresa crescer, prosperar, porque ele sabe que tudo aquilo pertence a ele. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos, é assim que nós vemos. Nós trabalhamos duro e não reclamamos, porque nós sabemos que tudo é nosso. Isso é ter um coração servente, pronto para servir. E entender qual que é o seu lugar. Ter uma mente transformada. Tentar entender o seu lugar no reino de Deus. Saber quem você é no reino de Deus. E então, portanto, ele não precisava esperar o pai dele organizar uma festa para ele. Ele mesmo poderia ter organizado a festa. Tem certeza que o pai dele teria apoiado e também os empregados do pai dele teriam organizado com ele. Muito feliz por organizar, porque era dele mesmo, ele era filho do patrão. Né? E ele poderia fazer isso. Porque quando o pai dividiu, o que ele não entende é que quando o pai dividiu a propriedade, o pai dividiu em duas partes. Uma ele deu para o filho que foi e a outra ficou. E a que ficou seria toda dele. Ele precisava entender isso, ele não conseguia entender. Com isso, nós podemos entender que tudo que o seu pai tinha era dele. Mas ele, como ele não entendia, ele começou a desenvolver ressentimento no coração dele. Ele tinha ressentimento em relação ao pai, em relação ao irmão, achando que enquanto ele estava lá trabalhando duro, o irmão estava se divertindo, e porque ele não podia, porque a vida dele era tão difícil, ele tinha que só trabalhar não tinha nada, porque ele não conseguia entender a posição dele. Ele não entendia o quanto era importante aquele momento do irmão dele estar de volta. O irmão dele havia se arrependido e voltado para casa. Mas como ele era muito egoísta, muito arrogante e orgulhoso, ele não conseguia entender isso. Ele não consegue entender o que fala na palavra de Deus, que é melhor dar do que receber. E que quando nós damos, isso nos faz sentir pessoas melhores, pessoas mais felizes. Né? Eu amo dar de mim para ajudar as pessoas. É tão gostoso, nos faz sentir pessoas melhores, né? Mais cheias de amor, cheias da vontade de Deus. E estar do lado do pai dele, para o filho mais velho, não significou que ele sabia a identidade dele, porque mesmo estando do lado do pai dele, ele não entendeu nada sobre a identidade e sobre o propósito dele. E ele precisava entender. E isso a gente traz para a nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos na igreja, a gente trabalha, nós acreditamos que nós somos cristãos, a gente trabalha muito na igreja, mas nós não entendemos que nós somos filhos, nós não entendemos o que significa ser filho, que nós temos acesso a tudo o que Jesus tem acesso no reino de Deus, nós também temos acesso, da mesma forma que Jesus, porque nós também somos filhos, e nós precisamos entender essa colocação, essa nossa posição no reino de Deus, e buscar intimidade com o Senhor, para sabermos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, no reino dele, para que a gente possa ser pessoas inteiras, para que possamos viver uma vida plena em todos os aspectos e sermos pessoas felizes. Agora, vamos mudar para o segundo filho. Não, vamos mudar para o segundo filho, né? Acho que já falamos muito do primeiro filho. O segundo filho é o filho pródigo, aquele que pegou o dinheiro e foi. Eu sempre penso nele como um filho irresponsável e egoísta. E ele era. Né? Mas tem algo sobre ele que nós não podemos negar, de jeito nenhum. Ele não tinha problema de identidade. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele era filho
E por isso ele tinha privilégio na casa do pai. Sabendo disso, ele também sabia que tinha direito na parte da herança da família. Foi por isso que ele veio e pediu ao pai dele: pai, me dá a parte da minha herança. E o pai dele deu para ele. O problema foi que ele fez tudo errado, com a motivação errada. Ele queria para si, muito egoísta e muito irresponsável. Ele queria tudo só para ele, gastar da forma dele, viver a vida do jeito dele, e gastou com mulheres e se esbanjou. Ele nunca parou para pensar em honrar o pai dele, que trabalhou anos e anos para levantar aquele patrimônio. Ele não queria nem saber, ele foi irresponsável e foi egoísta. Mas ele pagou um preço, né? Ele pagou um preço alto por isso. Porque ele foi para outro país, gastou todo o dinheiro com festas, com amigos, com mulheres. E quando o dinheiro se foi, estava uma escassez enorme naquele país. E ele não conseguia trabalho. E ele estava sem dinheiro, sozinho e com fome. E ele só conseguiu o trabalho numa fazenda para cuidar de porcos. E lá naquela fazenda, eles não davam comida para ele. E ele tinha vontade de comer da comida dos porcos para saciar a fome dele. Foi naquele momento que ele caiu na real. E sabe por que ele caiu na real? Porque ele tinha memórias de justiça, amor e cuidado da casa do pai dele. Ele sabia quem ele era como filho, mas ele também sabia quem o pai dele era. O pai dele era um homem que tinha uma identidade definida, tinha um propósito definido. E isso deu ao filho dele segurança e confiança de que ele poderia voltar para casa e de que ele não seria rejeitado, de que o pai o aceitaria de volta. Então, ele resolveu voltar para casa. Ele falou: se eu voltar para minha casa e pedir perdão para o meu pai, ele vai me perdoar. E ele poderá me dar um trabalho de servo na casa dele. E eu serei tratado com justiça. Então, foi isso que ele fez. Ele se levantou e partiu. E foi. E foi se encontrar com o pai dele. E quando o pai dele o viu à distância, o pai dele foi e o abraçou. E ele falou: pai, pequei contra o céu e contra você. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, mais que rápido, já foi logo falando para os empregados: rápido, rápido, traga o melhor roupão e coloque nele. Coloca um anel no dedo dele e sandália nos pés. Esse anel que foi colocado no dedo dele é um anel de família. É uma declaração de que ele era filho na casa dele. Ele não era servo. Aí ele mandou trazer um bezerro e matar o bezerro para fazer um banquete para que pudessem comemorar a volta do filho. Vemos na história do segundo filho que ele sabe a sua identidade, mas isso não foi suficiente. Apesar de saber sua identidade como filho, ele perdeu seu propósito na vida, gastando tempo e dinheiro indo atrás de desejos carnais. Ele não sabia qual era o propósito dele na casa do pai. Precisamos saber do nosso propósito na casa do nosso pai, do nosso Criador. Caso contrário, podemos nos perder em nossos próprios desejos e sonhos e até nos afastarmos de Deus, como o filho pródigo fez. Se somos como o filho mais velho e não sabemos quem somos, isso e que temos privilégio e a responsabilidade que isso traz à nossa vida e os privilégios a que podemos ter acesso, nós podemos nos tornar perdidos dentro da casa do Pai. Ou podemos ir embora como filho pródigo e nos perder lá fora com as coisas do mundo.
Porque vamos à igreja e trabalhamos para a igreja, não significa que nós estamos agradando o Senhor. E não significa que estamos cumprindo o nosso propósito. Porque sabemos que somos filhos de Deus, não significa que estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor e com um propósito certo como filho perdido. Precisamos entender que os dois andam juntos. Identidade e propósito. É preciso que a gente saiba quem nós somos. Se nós somos filhos, eu sou filha na casa do meu pai. E eu preciso, com a minha intimidade com o meu Senhor, com o meu Deus, buscar qual é o propósito que o meu Deus tem para a minha vida. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós no reino dele. E nós vamos nos sentir pessoas completas e preenchidas e completas quando nós deixarmos o Senhor desenvolver o propósito dele nas nossas vidas. Vamos agora falar da pessoa que eu mais gosto. Vamos falar do pai. O pai é um homem sem problemas de identidade. Ele era o pai e ele era autoridade naquela família. Ele tinha o direito de tomar uma decisão, mesmo que seu filho mais velho não concordasse com ele. Ele foi um homem que construiu sua família e a encheu com memórias de justiça, amor e cuidado. Essa é a razão pela qual seu filho se sentiu confiante para voltar para casa. Porque ele tinha certeza de que ele não seria rejeitado. Porque ele sabia quem o pai dele era. O pai dele era um homem justo, era um homem amoroso e era um homem cuidadoso. Era um homem que amava as pessoas e que tratava as pessoas com sensibilidade. Então, é preciso que nós criemos memórias de justiça, amor e cuidado na nossa família. Porque quando os nossos filhos crescerem, eles sempre voltarão para casa. Nós precisamos construir uma igreja com justiça, amor e cuidado. Porque aí quando uma pessoa se desgarrar e sair pela porta da igreja e for se envolver com o mundo e cair na realidade, essa pessoa conseguirá voltar. Se sentirá segura em voltar, porque saberá que aquela igreja tem justiça, amor e cuidado, e não o rejeitará e não o julgará. O pai era um homem que tinha compaixão. Quando ele viu o filho, ele correu na direção do filho e o abraçou com um coração perdoador. Ele abraçou o filho sem julgamento. Ele não apontou o dedo para o filho. O pai era um homem com um coração de servo. Ele era humilde e tratava todos com justiça, com amor e com cuidado. O pai era um homem de propósito. Ele não precisou ir ao médico tratar de coração partido depois que o seu filho saiu de casa. Ele ficou em casa, ele trabalhou e continuou cuidando da família com a ajuda do filho mais velho. Ele continuou levando a vida dele. Ele sabia que seu filho voltaria um dia e que teria ambos os filhos transformados. Esta é a razão pela qual ele viu o seu filho de longe, porque ele esperava. Eu creio que entre um trabalho e outro, ele sempre olhava para ver se o filho dele estava voltando para casa. E ele estava esperando e ansiando por aquele dia. Então o filho dele foi transformado e voltou para casa por causa das memórias que ele tinha, por causa da memória que ele tinha da casa do pai dele. Memória de justiça, de amor e de cuidado. O segundo filho foi transformado depois que o filho o sacudiu com essas palavras. O pai disse para o filho: olha, filho, você não é meu servo. Você é meu filho. E tudo o que eu tenho é seu.
Ambos os filhos estavam de volta em casa e transformados. O filho mais novo não sabia o seu propósito e se perdeu. O filho mais velho tinha motivação errada, problema de identidade e estava perdido dentro de casa. Mas agora, ambos foram transformados e a identidade organizada e propósito esclarecido. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, que nós tenhamos a certeza de quem somos, filhos e filhas de Deus. E sabermos que o nosso Pai é um Pai de amor, um Pai de justiça, um Pai de carinho. Que Ele cuida de nós e que jamais nos desamparará e jamais deixará que passemos por algo que não sejamos capazes de suportar. É preciso nós entendemos o nosso propósito nesse tempo difícil, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e cada um de nós podemos fazer diferença na vida das pessoas, podemos ser canal de abençoar a vida de outras pessoas, que cada um, isso é o que tem me mantido firme, é entender quem eu sou filha amada do Pai, e Deus tem um propósito na minha vida, e está aqui gravando esse vídeo pela primeira vez, é por causa da certeza que eu tenho de que esse é o propósito de Deus para minha vida. Ele quer que eu compartilhe com as pessoas o que Ele tem feito na minha vida, como Ele tem me dado força para superar as adversidades da vida. E em nome de Jesus eu desejo isso para você, que o Senhor possa te abençoar e a sua casa, a sua família nesse tempo difícil, e colocar no seu coração a certeza de que Ele está no cuidado, de que Ele está no controle e de que Ele te ama e de que Ele quer o melhor para você, e que nada vai acontecer na sua vida que o Senhor não permita, e que Ele jamais deixará você passar por algo que você não seja capaz de suportar. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo esse vídeo. Cada um abençoe em nome de Jesus. Amém.